Olá pessoal, estamos aqui para mais um pequeno bate-papo, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que está sendo muito discutido, muito discutido, que é a transição planetária. Hoje, acho que, sem dúvida nenhuma, é o tema mais discutido dentro da doutrina espírita, devido ao envolvimento da pandemia, devido aos conflitos políticos que estão acontecendo no mundo todo. Parece que eu, pelo menos, nunca vi tantos conflitos, a não ser como foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, mas nós estamos tendo conflitos de ordem de guerra mesmo, né? Mas tudo isso tem um motivo. Pois é. Antes de mais nada, eu quero dar o meu bom dia a quem for assistir esse nosso pequeno bate-papo e for de manhã, que a luz da manhã, a luz do sol possa adentrar o seu lar e trazer muitas energias boas. Se tiver um dia de chuva, que aquela energia maravilhosa da água caindo sobre o telhado seja o mesmo que energias de paz, de equilíbrio caindo sobre o seu ser e dando a você muito equilíbrio, muita percepção de tudo aquilo que precisa ser feito na vida de cada um de nós. Se você estiver assistindo à tarde, que o cair da tarde seja um momento de pensar bastante. Para você que de repente está em casa e decidiu assistir esse pequeno bate-papo, que essa tarde ela possa, os poucos minutos que nós vamos conversar aqui, possa ajudar em alguma coisa, uma reflexão, uma tomada de decisão em algumas coisas nas nossas vidas. E se você estiver assistindo de noite, o dia já se passou, que esse pequeno bate-papo possa servir como um bálsamo para o momento de dormir, que é interessante, toda vez que a gente faz um bate-papo assim, e normalmente às vezes eu faço à noite, e logo depois eu vou dormir, durmo que nem uma pedra, parece que a gente descansa muito. Somente começar a assistir, a internet está aí, ela tem de tudo na internet, e tem muita coisa boa. Procure começar a assistir antes de dormir, pequenas palestras, pequenos textos de alguma pessoa que tem alguma coisa assim para passar para a gente. Eu faço isso, eu fico assistindo vídeos antes de dormir. Nossa, faz um bem danado pra gente, faz muito bem. Sabe, vídeos do Divaldo, vídeos que foram recuperados de falas do Chico e tantas outras pessoas fantásticas que existem, que podem nos ajudar. Eu falo porque eu faço isso, eu assisto e me dá um bem danado, repito. Pedimos que todos, por um segundinho, cerrem os seus olhos, agradecer a Deus essa oportunidade de podermos falar de Deus, falar das construções de um mundo melhor, falar dos ensinos de Jesus, que possamos penetrar em todos os lares e que os amigos espirituais estejam presentes no lar de cada um para trazer a paz, o equilíbrio, as reflexões necessárias. Pedimos permissão para iniciar esse pequeno bate-papo, que assim seja. Pois é, quando a gente, para a minha musiquinha aqui, quando a gente fala em transição planetária,
Muita gente já fica imaginando o fim do mundo, o apocalipse, o Armagedon e coisas que tais. Mas, na verdade, vamos, como nos pede Kardec, vamos ser o mais racional possível. Não precisamos nem adentrar ao contexto espírita. Veja, o planeta começa, acredito eu, pelos estudos da arqueologia, há 180 mil, 200 mil anos atrás, a vida humana começa a aparecer na Terra. Ela começa a aparecer na Terra de uma forma bastante bruta. Quem estuda as obras de Joana vai ver que o cérebro, né, reptiliano e o mamífero, ele está bastante desenvolvido nos primórdios das nossas vidas. E o neocórtex ainda está muito quietinho, muito tímido, onde prepondera, né, onde sobressai a violência, a defesa do seu eu. Então, é nesse momento que nós vamos ter a vaidade, na verdade não seria a vaidade, mas o egoísmo à flor da pele. Porque eu vou defender o meu canto, eu vou defender a minha comida, eu vou defender tudo aquilo para preservar a minha vida. Estamos lá nos primórdios da vida humana aqui na Terra. Provavelmente os espíritos que aqui encarnaram naquela época talvez não estivessem tão primitivos assim. Alguns sim, alguns não. Alguns vieram já de outros planetas para fazer resgate, já vieram com um pouquinho mais de aprendizado e começaram a ajudar esses verdadeiros primatas que éramos nós. Então, nesse momento, nós podemos classificar o nosso planeta como um planeta primitivo, um planeta ainda que é só a sobrevivência e mais nada. E aí, a estudar a geologia, a arqueologia, vamos ver várias fases, vários momentos que começa a desenvolver o cognitivo nosso, o pensamento, na construção de armas para a nossa defesa. E Joana deixa claro também, quando ela fala o self dentro de nós, que mesmo nesse momento nós já temos dentro de nós uma ideia de Deus. Não sei se é o Deus, claro que não é, o Deus que nós estamos tentando aprender nos dias de hoje, tentando entender no dia de hoje, mas já é um primórdio da existência de um ser supremo, de um ser maior. Então, naquela época a gente batizava, tem gente que até hoje faz isso, né? Mas tudo bem. A gente batizava Deus como o trovão, o raio, o sol, a lua, a água, a terra, tudo isso era Deus disso, Deus daquilo outro, tinha Deus para tudo quanto era coisa, né? Mas está certo, não tem nada errado, porque faz parte de todo um processo muito, muito, muito complexo que foge ao nosso entendimento, foge completamente ao nosso entendimento. O planeta vai evoluindo. Esses seres humanos, totalmente, né, ainda cru de tudo, vamos dizer assim, começam a raciocinar. Veja, não estamos nem falando de espíritos ainda, mas sim, são espíritos que reencarnaram e são extremamente pobres em todos os sentidos e estão começando a interagir com a vida já no aspecto, vou usar um termo estranho, mas humanoide, né, vamos dizer assim. E nós vamos desenvolvendo até chegar um dado momento em que nós passamos a raciocinar os nossos atos. Alguns estudiosos espiritualistas classificam esse momento como a perda do paraíso. Achei muito legal isso. Alguns estudiosos espiritualistas colocam como Adão e Eva, o tal do fruto proibido, nada mais, nada menos do que conhecimento, o raciocínio. A Eva entrega para o Adão o fruto proibido, o conhecimento, o despertar de pensar, de raciocinar. Nesse momento acabou o paraíso, porque tudo era muito mais tranquilo, tudo muito mais fácil. Acabou nesse momento, porque nós passamos agora a responder pelos atos.
passamos agora a ter uma relação com a vida diferente, porque eu já tenho capacidade de começar a separar, né, o certo do errado. Então nós já estamos tendo os ensinos de Moisés, de Sócrates. Nesse momento nós já estamos tendo toda uma organização social bastante complexa em várias partes do mundo. E, evidentemente, o planeta deixou de ser primitivo. Não é um degrau quântico, ou seja, aqui era primitivo, pum, pum, agora é expiação e prova. Não, não é assim. Nós vamos, aos pouquinhos, deixando de ser primitivo e passando a ser de expiações e provas. É tão isso interessante se analisar, porque até os dias de hoje ainda existem pessoas vivendo no primitivismo lá da pré-história, nos atos, na maneira de imaginar a vida, vivendo o primitivismo nos lugares onde eles vivem, tanto fisicamente, como moralmente, como espiritualmente. Há pessoas que mesmo vivendo num alto nível socioeconômico, de muito dinheiro, de muita fartura, continuam igualzinho há 30, 20 mil anos atrás. Né? Na internet tem muito aquela famosa frase, coitado, ele é tão pobre. É mesmo, ele é muito pobre. A única coisa que ele tem na vida é dinheiro. Não tem mais nada. Não tem amor, não tem respeito ao próximo, não tem estudo, não tem nada. A única coisa que ele tem é dinheiro. Dá muita dó dele. Tá? Todo mundo sabe que existem pessoas desse jeito ainda, ou seja, que nem conseguiram passar direito, nem adentrar direito ao mundo de expiações e provas. Pois bem, mas nós estamos no mundo de expiações e provas há muito tempo. Há muito tempo nós estamos respondendo aos nossos atos. Agora, o que acontece? Num dado momento, o processo de raciocínio passou a ser muito mais intenso. Principalmente agora, século XVII, século XVIII, acontece um negócio bastante complicado no mundo. Porque durante muito, muito tempo, a igreja dominava o pensamento humano, principalmente no mundo ocidental. E assim tinha que ser. Havia todo um motivo. Deus não faz as coisas jogadas. Como dizia Albert Einstein, Deus não joga dadinho com a vida. Existe todo um processo que nós não temos condições muito de entender. A igreja, desde a sua concepção até século XVII, século XVIII, ela tinha um motivo de agir daquele jeito, seja por questões políticas, seja por isso ou aquilo outro, não importa, mas ela tinha, porque eu nunca esqueço, eu já falei várias vezes em algumas palestras, um padre que eu conheci, muito amigo meu, que dizia isso, falava, a igreja teve que inventar um céu e um inferno para que pudesse pôr medidas para as pessoas. Agora, na verdade, o contexto de céu e inferno é algo muito mais profundo, muito mais complexo. A doutrina espírita, isso ele me falou, legal, mas aí a doutrina espírita vem e mostra de um jeito muito, muito mais simples, a cada um segundo as suas obras. Então, o que vai acontecer? A doutrina espírita, ela é interessante, no século XVII, século XVIII, todo aquele processo de estudo, de revolução industrial, aquela coisa toda, as pessoas passaram a ter um raciocínio lógico muito mais aguçado, a ponto de abandonar a fé. E aí ficou a fé de um lado e a razão de outro, a ciência, vamos dizer assim, né? Ciência do lado de cá e a fé do lado de cá. Esse é um ponto que no século XIX Kardec bate de frente. Ele fala o tempo inteiro, pega lá as obras da codificação, mas olha, em todas as obras da codificação Kardec fala, ciência e religião precisam e devem andar de mãos dadas. Houve um momento que ficou separado, sem dúvida nenhuma, mas hoje, século XIX, imagina agora,
século XXI, a ferramenta experimental de lidar com o mundo físico, chamado ciência, precisa de ter o braço da fé. A fé sozinha, ela se torna manca. A ciência sozinha é fria. Então Kardec tentou lá no final do século XIX ajeitar isso, porque o mecanismo do raciocínio lógico criou o materialismo. Quantas milhões e milhões e milhões de pessoas do século XVII e XVIII para cá se afastou completamente de Deus, porque aquele Deus que nos era ensinado, não sei, ele tem uma série de falhas, aquela concepção de Deus, uma série de questões não respondidas, desde que eu analise dentro de um aspecto bastante lógico. Mas aí Kardec, ao estudar o Livro dos Espíritos, ao estudar o Evangelho, ao estudar o livro Céu e Inferno, nós vamos perceber uma lógica muito grande. Você pode até, de repente, não acreditar em nada disso, mas se você ler, você vai ver uma lógica do começo ao fim. Nada que contradiz nada. Pois é. Mas por que você está falando nas obras da codificação? Hoje em dia tem muito livro, mas muito melhor. Tem muitos livros fantásticos. Toda a obra do nosso querido Divaldo, toda a obra do Chico, através da mediunidade desses dois seres maravilhosos, muitos espíritos trouxeram muitos ensinos para nós, outros, João Nunes Maia, nossa, tem uma infinidade de médiuns que nos trouxe muito material, outros que não eram médiuns assim, explícitos, como Herculano Pires e outros mestres, que nos trouxeram muito ensinamento. Sim, sem dúvida nenhuma, mas a codificação, Emmanuel, a Joana, o Herculano, todos falaram, tudo tem que partir da codificação. Por isso que eu estou aqui citando a codificação. Então, num dado momento, lá atrás, no século XIX, ciência separada completamente da fé, e até hoje ainda continua assim, salvo alguns cientistas que não separou, soube juntar como Einstein fazia. Ele era, alguém duvida da capacidade intelectual de um Einstein, ele era uma pessoa extremamente religiosa, com todos os seus 150 de QI, sei lá, 190 de QI, ele era uma pessoa extremamente religiosa. Então, nós chegamos então no final do século XIX com essa nova visão de Deus. Um Deus mais realista, mais amoroso, mais justo. Não é mais justo, mas um Deus justo, vamos ser mais assim, ser objetivo, um Deus justo, um Deus que não se apega a esse ou aquele outro. Pois bem, então se nós juntarmos agora que o planeta está evoluindo, passou de um primitivismo, a ciência fez ele evoluir, ele chega ao século XIX com um monte de descobertas científicas, aparece não só a doutrina espírita, como outras doutrinas espiritualistas, falando da mesma forma, falando sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, falando sobre a lei de causa e efeito, uns mudando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas mais ou menos falando a mesma coisa. Nós vamos perceber então que esse processo ele continua em evolução e está chegando um momento que o planeta de expiações e provas, ele começa a não fazer mais sentido. Porque muitas pessoas já começam, não digo que já viver toda a grandiosidade do Evangelho, mas já conseguem entender o Evangelho e lutar para praticá-lo. Muitas pessoas já conseguem enxergar a ciência não mais com aquela frieza e separado da fé, mas já começa a juntar tudo isso, já começa a entender que fazer o bem não é uma obrigação. Não, fazer o bem é uma coisa que tem que ser feita por vontade. Você faz o bem por quê? Eu faço o bem porque se eu fizer o bem eu vou ganhar um lugarzinho lá na espiritualidade. Espírita não fala em céu, espírito fala em espiritualidade. Porque se eu não fizer o bem eu vou para o umbral. Espírita não fala inferno, né? É umbral. Olha aí a herança católica protestante, né?
Então, há uma necessidade de fazer o bem para que a gente possa receber alguma coisa. Não. Já tem muita gente no mundo fazendo bem porque gosta de fazer o bem, é gostoso fazer o bem, é gostoso ajudar o outro. Já existe muita gente no mundo que quer mudar o seu eu, sabe? Vocês já viram em livrarias de shopping? Há uma área lá de livros de autoajuda, tem um monte de livro de autoajuda. As pessoas querendo mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. E 100% dos livros de autoajuda é o Evangelho de Jesus mais florido, modificado, com uma cara mais bonitinha. Mas no fundo é o Evangelho de Jesus. Não mudou. Por isso, aí nós chegamos num ponto. O mundo não pode continuar com essa mistura de espíritos ainda primitivos, espíritos ainda na expiação e provas, e espíritos já deslanchando para uma coisa mais abrangente, de amor, de fraternidade, de vontade de fazer o bem. Então, começa a ter aquela situação em que na sala de aula tem aqueles garotos que estão indo muito bem, são esforçados, querem fazer o seu estudo de forma legal, se esforçam, se ralam, como se diz, né? A gente fala normalmente, tá ali, mas tem aquele que fica ali, naquele mais ou menos, e tem aquele que não quer nada. Esta sala, sou professor, esta sala, ela tem um problema. Tudo bem, aí é toda uma pedagogia de pegar aquele que é mais fraquinho e ajudar ele a crescer, a ficar igual o mais esforçado. Isso é maravilhoso. Há casos que a gente consegue. Sim, há casos que se consegue pegar aquele aluno que não quer nada com nada, que ele chega na aula, ele só quer perturbar a aula, aquele que fica ali, para ele se tem aula tá bom, se não tem também tá bom, e aquele esforçado, pega esses três e levanta os três. A gente consegue, mas não consegue com todos. Aí é obrigado a repetir o aluno, a dar a ele uma nota de reprovação, porque ele não consegue acompanhar. E aí ele vai ter que fazer de novo. Há casos em que o diretor vai chamar os pais e dizer, olha, teu filho não tem condições de continuar nessa escola, ele não consegue acompanhar. Então o senhor está gastando dinheiro de bobeira. Eu acho melhor o senhor tirar ele daqui, colocar numa escola diferente, nós temos algumas aí que a gente conhece, e o senhor vai até ele deslanchar. Quando ele já tiver, né, melhorzinho, aí só traz ele de volta. É o que está acontecendo com o planeta. Só que o meu exemplo é um exemplo muito simplório, muito infantil, muito bobo, né, do aluno, o aluno esforçado, do aluno que não é tão esforçado, e querendo comparar isso com um planeta com 7 bilhões de habitantes, com um planeta onde tem nações prontas para guerrear com a outra, nações em que quer dominar a outra, povos que estão juntos por força de lei, porque senão eles puderem se separar e se matar um com o outro. Ainda tem esse tipo de coisa no planeta, como também tem pessoas que já vivem o Evangelho dentro do seu coração, já estão vivendo num outro patamar. Por isso, a transição planetária se faz necessária. Ela se faz necessária e essa mudança não é uma mudança, ou pelo menos eu não acredito numa mudança catastrófica, então um Armagedon que vai, não sei, eu não acredito muito nisso. Pode ser? Pode. Eu, com meus estudos aqui, nas minhas reflexões, está aí a mudança planetária. São pandemias, são situações políticas. O Haroldo, uma vez eu vi uma palestra do Haroldo, foi muito legal. Ele falou assim, pessoal, se pegarem um documento com a assinatura de Jesus, no documento está escrito assim, a partir desta data, não reencarna mais espíritos primitivos no planeta Terra, só espíritos medianos para cima e a assinatura de Jesus,
Em 90 anos o planeta muda totalmente. Porque se neste momento agora, nesse exato instante, estiver nascendo um bebê numa maternidade não sei aonde, e esse bebê vai se tornar um homem terrível, vai fazer coisas terríveis. Ele não passa de 90. Ah, mas ele tem uma saúde de ferro. Tá, mas depois dos 90 ele não vai fazer grandes coisas. 100 anos. Não, mas é 110 anos. Mas não vai passar disso. Ou seja, está tudo sobre o controle da espiritualidade. Está tudo sob controle. Como estava o controle? Eu assisti aí o programa daquele programa lá que escorre sangue pelo canto da televisão lá, e nossa, tem tanta coisa, tem muita coisa acontecendo. Muitos países, como eu acabei de falar, em guerra, em conflitos, né? Mas tudo isso está sob o controle do Pai Maior, da alta espiritualidade. E a mudança não é simplesmente uma brincadeira que nem fez o Haroldo, né? Jesus vai assinar um documento, pronto, não é bem assim. Por quê? Porque a espiritualidade ama a todos. Esse que é o negócio. Todos são amados por Deus, desde aquele ser mais terrível, aquele ser mais iluminado, todos são muito amados por Deus. Então, a espiritualidade, se vê um pontinho de chance, vai manter aquele espírito encarnado para ver se ele desperta. Pode ser que nessa vida, quando ele atingir uma idade já bem velhinho, com o coração duro, assim, violento, tal, mas num determinado momento, numa determinada situação, ele acorda. Ah, então ele vai para o céu agora, ele acordou. Não, não é nada disso. Ele vai começar agora o processo de mudança. A Amália Domingues Soler, ela tinha para quem não conhece, é uma médium espanhola. Ela tinha um mentor chamado Padre... deu um branco no nome do padre, mas tudo bem. Padre Germano, é isso aí, Padre Germano. E Padre Germano fala num livro de Amália Domingues Soler, que ela psicografou, ela era cega, ela psicografou, ele fala assim: não choreis pelos que sofrem, mas choreis pelos que fazem sofrer. Porque os que sofrem já estão num processo de correção, e os que fazem sofrer ainda não estão. Esse que é o negócio. Então, quando chegar um ponto que a espiritualidade perceber que não tem jeito, aquele espírito não tem mais como ele se corrigir nesse processo da Terra, a energia dele está incompatível com a nova energia da Terra, não tem como. Com muito amor, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de espíritos vão aos pouquinhos sendo retirados do planeta e levados para um outro planeta, onde ele vai levar todo o conhecimento dele, científico, social, porque a sociedade evoluiu também, né, em termos de contexto social, até mesmo religioso, vai ser levado para um planeta primitivo, como primitivo era nosso planeta Terra, e lá vai ter um processo de expiações e provas. Há um momento em que ele acorda, uma outra versão para Adão e Eva, que sai de um planeta legal, paraíso, e vem para um planeta primitivo, a Terra, a perda do paraíso. Né? Muitos falam de raça adâmica, aquela coisa toda, mas o que importa, de verdade, é que a transição planetária está em curso. Quanto tempo demora ainda? Eu não sei. Talvez alguém saiba, mas são muito poucas pessoas que sabem realmente quanto tempo ainda nós vamos ficar nesse processo. E esse processo, como ele é igual a arrumar uma casa. Você vai arrumar sua casa? Vou. Vai limpar? Vou.
Então você pega as cadeiras, coloca em cima da mesa, tudo de perna por cima, né? Bate o tapete lá fora e passa e rasga. Vai no armário, faz um saco de lixo e joga um monte de porcaria que está guardado lá, que não serve para mais nada. Aquilo que às vezes serve, doa para alguém. Aquilo que não serve para ninguém, vai para o lixo. Aquilo que é reciclável, vai para reciclagem. Ou seja, faz uma geral na casa e depois põe tudo no lugar. Nós estamos nesse momento de ver aquilo que precisa ser jogado fora, aquilo que precisa ser reciclado, aquilo que precisa ser repensado, valores, formas de viver, etc, 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 etc. A transição planetária, numa visão espírita, ela não é uma transição de destruição, mas de organização, porque o planeta não está organizado. Veja o nosso Brasil. Brasil, pátria do Evangelho, né? Coração do mundo e pátria do Evangelho. Poxa vida. Mas, se você pegar os vídeos do Haroldo, e alguns até do Divaldo, eles vão falar uma coisa muito verdadeira. Nós éramos espíritos, a grande maioria dos brasileiros, espíritos que vêm da velha Europa, e lá a gente não conseguiu aprender a lição, e fomos trazidos para cá, num ambiente novo, numa terra nova, para ver se a gente desencanta, né? E evolui. Esse país maravilhoso chamado Brasil é a terra de muitas mudanças, de muita gente que está mudando. A gente vai ver muitas raízes no nosso comportamento, na nossa vivência, da antiga Europa, das nossas vaidades. Um dia desse eu estava vendo um filme, já estou para terminar, onde mostra um salão da Europa, aquelas mulheres com aqueles vestidos enormes, aqueles caras com aquelas cabeleira postiça, aquelas roupas enormes, era de noite, aquela festa, aquele monte de vela aceso, e eu olhando o filme, ao mesmo tempo falei, que deve ser um cheiro de salão gigantesco, orquestra, mas aquele monte de vela aceso. Eu falei, esse monte de gente que fica 15 dias sem tomar banho, esse monte de vela acesa, isso deve ter um manhaca, esse salão, né? E toda aquela gente de nariz empinado, todo mundo ali, aquele... E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, será que eu fui assim também? É bem provável, né? Toda aquela empáfia, né? Aquele cheiro horrível, aquela festa onde o sorriso está escondendo dores profundas da alma, né? Opa! É igual o Facebook, né? Igual o Instagram, essas coisas. Nessas mídias sociais todo mundo é feliz, todo mundo tá tudo lindo, maravilhoso. Quando você não gosta de quiser falar, poxa, será que é só eu que sofro nessa vida? Olha que coisa linda que é a vida desse povo, né? Então é só não está espelhando ali a realidade da nossa existência. A transição planetária está aí. Como é que nós temos que nos comportar? Vamos orar bastante. Vamos ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho. Vamos em busca daqueles que precisam de ajuda. Vamos mudar o nosso interior. Vamos mudar o nosso ser. Vamos estudar a doutrina. Vamos pegar livros edificantes, estudar e fazer uma luta para que a gente mude de dentro de nós. Derrube de dentro de nós o egoísmo, a prepotência, a vaidade, o orgulho, o milindre, coisinha terrível, né? Entre os espíritas, chama-se milindre. Espírita é muito melindroso, né? Mas fazer o quê? Infelizmente é assim. Mas nós temos que lutar contra tudo isso, para que nós possamos adentrar nesse terceiro milênio e começar um novo processo maravilhoso, de identificação com o mundo espiritual, de identificação profunda com os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos ajude a seguir esse caminho, que Jesus e os seus mentores, os seus trabalhadores daquela alta esfera da espiritualidade, nos ajude a mudar. É o que eu peço para mim, é o que eu peço para vocês. Vamos mudar, eu preciso mudar, eu preciso ser um ser novo. Até o último instante da nossa vida é um instante para a reflexão e mudar dentro do nosso coração. Mudar para um ser voltado para a luz.
um ser que abandona a ignorância, abandona todos aqueles sentimentos pobres e faz fluir dentro de nós os sentimentos elevados. E assim eu vou convidar todos, se o meu mouse permitir. Que mousezinho chato. Aí. Convido todos a cerrar os olhos para que possamos, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus a vida, agradecer a Deus as oportunidades, agradecer a Deus as reflexões, os ensinamentos que Ele nos trouxe através do nosso Mestre Jesus. Agradecer a Maria, esse Espírito maravilhoso que ajuda a humanidade inteira sem se preocupar se são ou não crentes em Deus. Pedir a esses Espíritos de luz que olhem pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, pelos nossos amigos, os nossos inimigos, pelos médicos, pelos enfermeiros que estão na luta contra essa pandemia, para que isso acabe logo e a vida não volte a ser como era, mas volte a ser melhor. Agradecer a Deus sempre. Pedir, somos eternos pedintes. Vamos pedir pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelo nosso lar, para que o lar de cada um de nós seja um ninho de paz, de prosperidade e de muito amor. Obrigado por essa oportunidade. E assim, nós vamos encerrando a nossa pequena reunião. Que assim seja.